Então, estamos caminhando nessa exposição do Evangelho e da religião, e hoje nós queremos falar um pouco sobre a Torre de Babel. Eu sou Glênio Paranaguá, a gente está procurando nesse processo trazer a maior compreensão possível daquilo que é, na minha limitação, do que é o Evangelho, do que é a religião. Você que faz parte do canal, dê seu like, toca o sininho. Você que não faz parte, inscreva-se e vamos comunicar, vamos propagar este canal para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho também. Nós não monetizamos o canal, mas se você quiser, for da vontade do Senhor que isto lhe mova, então pode contribuir, aí tem as formas. Nós temos aqui a ideia de uma torre que foi construída. Eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 11. Ele diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso aqui é muito interessante. Uma só linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Estes são os filhos de Cão, especialmente, e a família de Nimrod que teve esse projeto, porque outros se espalharam por outras regiões, foram para a Turquia, outros foram para aquela região mais alta ali da Turquia, perto do Ararat, onde esteve a arca pousada. Ali nós temos pessoas que foram para a região da Rússia e tal, mas essa família ficou ali e tentou construir a sua torre. E disseram: vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui nós temos uma coisinha interessante. Uma torre cujo tope chegue no céu. Uma espécie de força zodíaca, uma força de poderes de comando, de controle, que nós sejamos aqui célebres e que não espalhemos pela terra. Há uma fixação no empoderamento, na capacidade de comando. E aí nós vemos que Deus desceu. Toda vez que você vê subir é religião, quando você vê descer é o Evangelho. Quando o homem quer chegar no topo por si mesmo, isto é religião. Quando Deus desce, ele vem buscar gente. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, há uma unidade aqui, e todos têm a mesma linguagem. Parece com os dias de hoje, não parece? Que existe uma conspiração, uma coisa assim acontecendo por entre os bastidores. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E vinde, aí você vê uma pluralidade no verbo, desçamos. Isto faz com que a gente entenda que é a Trindade. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Você presta atenção nisso aqui. Aqui nós temos várias pistas que podem nos ajudar. É a ideia da família de Nimrod, que tinha uma conspiração que tem como base a confusão longa, sutil,
até a fortaleza de Anu, na região da Babilônia. E é de lá que vem toda a complicação para o mundo. O primeiro, assim, desses projetos nós vamos encontrar com o rei Nabucodonosor. Depois isso vai passando até os nossos dias com um projeto engendrado. Mas nós vemos o Senhor descendo e descendo de modo para confundir as linguagens. Hoje nós não temos mais uma língua que possa representar o ser humano, a não ser a linguagem do amor. Porque Paulo vai dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso vai significar nada. E essa linguagem do amor só pode vir por meio de Jesus Cristo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este amor revelado na cruz, onde ele morre uma morte que não era dele, ressuscita para nos dar a sua vida e nos dá uma perspectiva nova, de uma nova linguagem. Isto você vai ver acontecer no Pentecostes, que ali havia uma compreensão de 17 nações, cada um compreendendo aquele linguajar de Deus na sua própria língua. Eu espero que você compreenda o grande amor de Deus e que você experimente a realidade espiritual disso na sua vida. Que Deus abençoe. Você está aí sendo concitado a que esse assunto seja divulgado o máximo possível para os seus contatos e que o Senhor revele a pessoa de Jesus Cristo. Abraço aqui de coração para coração. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.